E aí pessoal, beleza? Difícil fazer esse vídeo, né? Muito complicado. Se você puder deixar o like, deixar sua inscrição, já ajuda. É um dos dias mais difíceis dos últimos anos, né? Aquele que é o nosso freguês, tudo. Por 30 minutos a gente joga no lixo. Vou falar o quê, né? O que tem pra dizer? Que o Corinthians, durante os 30 primeiros minutos, entrou em campo igual o Brasil contra a Alemanha, com 7-1, né? O São Paulo só não fez mais porque não é tudo isso. Se fosse um time melhorzinho, tinha feito uns 4. O Luxemburgo de novo errou na escalação e tem que consertar com o jogo andando, já fez isso domingo. Complicado. Se entra o Fagner titular, o problema é o Fagner. Se entra o Bruno Mendes, o problema é o Bruno Mendes. Não. O Corinthians entrou com a marcação frouxa. O Corinthians entrou com a marcação frouxa. O Corinthians entrou desligado. Como a gente não via. Quer dizer, na verdade a gente viu quando a gente ia jogar assim nessa Copa do Brasil contra o Remy e contra o Atlético Mineiro no jogo fora. Mas fazia tempo que a gente não viu o Corinthians tão desligado assim. E o São Paulo foi com tudo, né? Foi no embalo da torcida, foi com tudo. Acerta um chute, dá um baita de uma sorte, né? Num lance de uma saída de bola errada, em que o São Paulo não deixava o Corinthians aspirar. Mérito deles, tá? Mérito deles. Anularam o Renato Augusto, que era a nossa única válvula de escape ali desse time medonho que entrou em campo. E aí também num lance de toque de cabeça dentro da área, não sei. Pra mim foi falta no Cássio, porque a bola ainda tá em cima da linha quando o Lucas empurra ele pra dentro do gol. Mas eu não vou chorar aqui e falar que isso foi roubado, não, pode ficar tranquilo. Mas quando o Lucas empurra o Cássio com bola para dentro do gol, a bola ainda estava em jogo. Se fosse marcado falta nesse lance, estaria tudo certo. Mas ele não marcou e também a culpa, né? Isso não tiraria o medonho primeiro tempo que o Corinthians fez. Mais ainda dos 30 primeiros minutos. Os outros 15 minutos foram muito ruins também, mas aí já tinha pelo menos um arremedo. E aí o Luxemburgo, né? Aí ele parte pro desespero. Fiz as contas aqui do intervalo até os 63 minutos, que dá 13 minutos do segundo tempo, né? Conta 45, 55, 18 minutos. Em 18 minutos ele queimou as 5 substituições. Isso mostra, quando o técnico faz isso, é porque o técnico errou em tudo que ele tentou fazer no antes do jogo. E se é o Lázaro que faz as 5 substituições praticamente de uma vez, ele não fez as 5 no intervalo para não ficar feio. Foi isso que eu pensei. Falei, vou dar um respiro e aí faço as outras 2. Porque se é o Lázaro que faz isso, ele ia ser chamado de estagiário, ia ser chamado de irresponsável, pô, vai ter que trocar tudo de uma vez, por que não entrou com o time assim? Tudo isso, mas como é o Lucha, né? Aí tá certo. Mas tem problemas. O time tem problemas e muitos problemas. E aí, a partir do momento que ele faz as 5 substituições, aí o jogo volta ao normal. O que volta ao normal? Quando amassou o São Paulo? Não. Foi um jogo normal. Lá e cá, o São Paulo tinha umas chances ali numa saída, só que o São Paulo estava mais tranquilo, com o resultado na mão. O Corinthians tentando criar de qualquer jeito. O Corinthians cria oportunidades de gol. E aí a gente passa a ter um jogo aos 68 minutos, num jogo que tem 90. Então, ou seja, o Luxemburgo jogou 68 minutos no lixo hoje. Você entendeu? E o São Paulo aproveitou 30 desses 68 e ganhou o jogo e a classificação e 30 milhões de reais. É isso. O que mais eu tenho a dizer é que a sequência invicta, que não sei o que, o Mano Menezes está aí. Agora não tem desculpa. Já começar a planejar o time para o ano que vem. Sul-Americana, não sei. Não sei realmente como vai vir Estudiantes, não sei como vai estar o ânimo desse time. E algumas coisas aí bizonhas. Algumas coisas
complicado. Não é nem questão tipo, vem Fausto Vera, devia entrado com o Moscardo, entrou com o Adson, não entrou com o Wesley. Não é nem questão dos nomes, é questão da postura, o jeito que o time entrou em campo. Acho que se tivesse entrado com o Wesley, acho que se tivesse entrado com o Bidu, se tivesse entrado com o Moscardo, teria sido a mesma coisa. Ou se tivesse entrado com o Fagner também, teria sido a mesma coisa. O Corinthians ele entrou assim a 5 por hora, enquanto o São Paulo veio a 80. E realmente o Corinthians não viu a cor da bola, parecia um Corinthians-Alemanha. A gente deu sorte hoje de não ser goleado por eles, né? Que aí eles não têm ainda mais essa pra ficar pra cima da gente. Mas eles tiveram a faca e queijo na mão pra fazer uma goleada, de repente até descontar aquele 6-1 lá. Mas aí deu tempo do Luxemburgo mexer e aí pro desespero e tentar um gol que quase veio, que quase chegou. O Juliano quase fez, o Maicon quase fez, o Rojas quase faz o gol de placa. Quando o jogo voltou ao normal, mas infelizmente o Luxemburgo só tratou o jogo como normal a partir dos 68 minutos. Aí você ter jogado fora 70 minutos de uma decisão é muito caro. Não dá. Não dá. Não dá para simplesmente você pegar seu prato de comida, você está morrendo de fome, você dividir ele em 3 partes, você jogar 2 partes fora e só comer uma, você vai continuar com fome. Tá, seu prato aqui, você dividiu ele em 3, você joga 2 fora e você come só um. Você vai continuar com fome. Então os bons 20 minutos finais que o Corinthians fez foram insuficientes. Foram insuficientes. Poderia ter achado um gol na sorte, até isso. Porque o São Paulo ele treme tanto contra o Corinthians, que até quando a gente tá nas cordas, no chão, eles não pisam, eles não deram um bote final. E aí, de repente, uma bola parada aí no finalzinho do jogo, quase o Corinthians ainda belisca uns pênaltis. Ia ser até injusto ter ido pros pênaltis, e de repente tá classificado aí, e eles chorando, mais ou menos como foi lá em 2018, né? Aquele gol do Rodriguinho. Mas isso daí não vai acontecer sempre, né? Isso não vai acontecer sempre. Mas até isso, o São Paulo deixou, falou, fica vivo aí, Corinthians. Vai ficando vivo aí. Até o final, até o último lance do jogo, praticamente, o Corinthians ainda estava vivo. Porque o nosso adversário realmente treme contra a gente. Quando eles tinham a chance de passar o carro, fazer 4, 5, tremeram. E a gente não teve a capacidade de igualar o jogo um pouquinho antes. A gente não teve a capacidade de entrar em campo com um espírito diferente. E aí não é a escalação. Eu não vou vir aqui falar Bidu, Fábio Santos, Gil, que não sei o que. O problema não é esse. O problema foi o espírito, o jeito que o Corinthians entrou em campo. E contra o Curitiba, o Corinthians entrou do mesmo jeito. Tomou um, poderia ter tomado 2, que o Cássio fez uma defesa, e o Curitiba é bem ruim. O time provavelmente vai ser rebaixado. Em vários jogos do Atlético Mineiro também o Corinthians recusou a jogar no primeiro jogo da ida. Foi jogar só no da volta. Aí foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro poderia ter matado, não matou e deixou o Corinthians. O Corinthians não pode viver disso. Você não pode viver de lampejo, você não pode viver de correr atrás do resultado o tempo inteiro. Não pode. Tá? O espírito, a forma de jogar, totalmente diferente. Totalmente diferente. O São Paulo entrou para jogar uma decisão, o Corinthians entrou assustado. Quando você perceber que estava dentro do jogo, já estava 2-0 o placar. O Corinthians percebeu, putz, estou na partida. O que eu faço? Entendeu? O São Paulo anulou muito bem o Renato Augusto. E não foi com marcação individual, tá, entendeu? Ele cortou as possibilidades do Renato Augusto de cair pelas pontas e o meio estava congestionado. O Renato pouco pôde fazer. E era o cara que poderia desequilibrar para o nosso lado. Como isso já era mais previsível, uma criança, se você perguntar para um bebê que nasceu agora na maternidade, vai jogar São Paulo e Corinthians, o que a gente faz pro Corinthians não ter perigo? Não deixa o Renato Augusto jogar. Uma criança acabou de sair da maternidade e falaria isso. Foi justamente isso que o São Paulo fez. E aí o Corinthians não tinha plano B, o Corinthians não tinha outra maneira de jogar. Arrumou no segundo tempo com o Wesley e com o Rojas. Mas aí tarde demais, certo? Isso é falta do quê? Treinamento. Incapacidade técnica. Infelizmente o Luxemburgo, que foi o melhor treinador que eu vi na beira do campo, taticamente, hoje ele virou um técnico ruim. Ele é um bom gestor de grupos. Até se ele quisesse trabalhar no Corinthians, ajudando o pessoal da base, como gestor, beleza.
porque ele até lapidou algumas joias. Mas taticamente ele está preso há 20 anos atrás. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição de ser um jogo tão importante com um técnico que já não é mais técnico. A gente vai pagar esse pato. Aí na Sul-Americana, de repente chegando numa decisão, pode pagar o mesmo pato. Então, talvez eu não mandaria o Vanderlei embora do Corinthians. Como eu disse, ele tem algumas coisas até positivas que ele fez no grupo. Mas na beira do campo tem gente mais importante. E na gente tem o Mano Menezes, que é o segundo maior treinador da nossa história livre no mercado. Então, mas o Duílio vai falar, não, foram 11 jogos tal. Mas muitos desses 11 jogos, graças ao Renato, graças ao Vanderlei ter consertado bobagens que ele fez no intervalo, como foi o jogo de domingo, né? Como foi o jogo contra a América, por exemplo, que ele faz o primeiro tempo xoxo, conserta no intervalo. Não dá para ter um treinador, e o Lázaro fazia isso no começo do ano também. Não dá para ter um treinador que você entra, você já sabe que seu time vai entrar mal em campo, e esperar o intervalo, porque você sabe que aí no intervalo ele vai corrigir. O torcedor do Corinthians, nos 25 minutos do primeiro tempo, já estava rezando para chegar no intervalo. Para chegar vivo no intervalo. Se a gente tomasse o terceiro, aí já era. E não tomou porque o São Paulo realmente... São Paulo realmente... O Cássio fez uma defesa milagrosa lá. Aí abre moda para aquele modinho. O chute lá, o Cássio deveria ter pego. Se o Cássio queria ter pego... Se o Cássio pegasse todos os chutes, o Corinthians era campeão de todos os campeonatos que existia. Nenhum goleiro do mundo pega todos os chutes, meu irmão. O Ederson, goleiro do Manchester City hoje, foi jogar com o Sevilla e não pegou nenhum pênalti. Ganhou o título porque o jogador do Sevilla chutou o pênalti na trave. Não pegou nenhum. E aí? O Cássio nas últimas 7 ou 8 cobranças de pênalti que teve, ele pegou pelo menos um. Vamos caçar o que fazer, vai. Né? Foi tudo errado, jogada errada, deram espaço pro cara chutar. Você dá espaço pro cara chutar, uma hora ele vai acertar, velho. Uma hora ele vai acertar. Dá espaço pra chutar, dá espaço pra chutar, dá espaço pra chutar. Não tem um goleiro que segura, meu irmão. Totalmente tomável esse primeiro gol do Cássio. Se ele faz um milagre é porque é o Cássio. Mas não vai fazer milagre em todas, mas fez milagre em 2. Era pra ter sido 4. 2 bolas impegáveis ele pegou. E aí? Aquele chute do Caleri baixinho ali, 99% do goleiro que eu conheço tomava. O problema tá longe de ser disso. O problema tá longe de ser disso. Então, essa postura é inadmissível. É inadmissível. Digo, talvez não seja nem questão de nomes, talvez seja mesmo a questão técnica. Um time que está acostumado se a gente entrar mal, o técnico conserta no segundo tempo, mas nem sempre dá tempo, né? A final da Copa do Brasil do ano passado foi assim também. A gente faz o primeiro tempo ruim, sai perdendo, aí segundo tempo conserta. Então esse grupo já faz tempo, né? Então alguns caras desse grupo é jogador de segundo tempo. Então, se é jogador de segundo tempo que fique no banco, não é verdade? Então a gente vai ter pouco tempo para refletir, para digerir essa eliminação doída. Dos últimos 7 vezes que o Triga foi para a semifinal, foi o único que conseguiu a preciosidade de ser eliminado por eles. Todos os outros passaram. Aí e ir para uma decisão na terça-feira. Tem que abrir vantagem, jogo em Itaquera. Jogo de sábado já não tem mais tanta importância, porque a gente conseguiu se afastar bastante da zona de rebaixamento. E é isso. Eu colocaria o Mano Menezes como técnico. Se o Luxemburgo aceitar ficar como coordenador, com alguma coisa, que fique. Se não, eu faria isso. E alguns jogadores claramente são jogadores de segundo tempo, tá? Destaques positivos hoje, tá? Eu não sou aquele cara que vem aqui, perdeu, vou bater em todo mundo, vou mandar todo mundo para aquele lugar, acabou. Não é bem assim, tá?
Óbvio que a gente odeia perder, óbvio que a gente odeia ser eliminado, mas se você vai colocar nos flingir dos ovos, uma semifinal de Copa do Brasil, um clássico, Corinthians e São Paulo, uma vitória nossa aqui, uma vitória deles lá, e a gente é eliminado por um gol de saldo, não tem nada de anormal aí. A única anormalidade foi os 30 minutos iniciais que o Corinthians fez, aquilo é anormal. E o resto está tudo dentro do script. Se tivesse acontecido o contrário, se tivesse 2-0 pro Corinthians na Arena e 2-1 pro São Paulo no Morumbi, tá tudo normal também. Tava tudo tranquilo. Entendeu? Então, fala que esse negócio agora um caça às bruxas, acabou. Não, não foi vexame. Não foi vexame. Poderia ter sido. Os 30 primeiros minutos foram tão ruins que poderia ter sido um vexame. Não foi. Então, teve destaques positivos. O Murilo eu canso de evitar, que o idiota do Sormani falou que é um zagueiro lento. Pô, lento que estão querendo pagar 15 milhões de euros dele. Me dá mais 3 lentos desse aí. Entendeu? O Murilo é muito bom zagueiro, tá? No lance do segundo gol do São Paulo, ele quem tá marcando certo. Quem tá marcando errado é o Gil e os outros que estão vindo que deixam o Lucas sozinho. Ele faz a primeira marcação correta. E a Luz aí vai render muito dinheiro pro Corinthians. E no segundo tempo a entrada do Rojas mudou a característica do time. Ele não tem a qualidade técnica do Renato Augusto, mas ele tem a visão, ele tem o tesão que o Renato tem, cara. Ou seja, o Corinthians tem uma alternativa ao Renato hoje. Graças a Deus, a gente precisava muito. E o Wesley, cara, me esconderam bem esse garoto, hein? Porque quando tava na base a gente só ouvia falar do Pedro, do Biro, do Pedro, do Biro. O Pedro nem tá jogando mais porque o Luxemburgo não coloca o jogador que tá negociado. Outro erro. Se tá aqui, a gente tem que jogar, né? Por isso também que eu trocaria o comando técnico. Machucou? Paciência. É o risco que todo jogador corre quando é em campo. O Biro ainda precisa dar um tempo. Ele fez uns bons jogos, outros não muito. Com o tempo, pode ser que ele vingue. Né? Tem o camisa 7 que joga no Flamengo, hoje tal de Everton Ribeiro, que não vingou nos primeiros jogos aqui no Corinthians, a gente mandou embora e ele virou o que virou. Né? Então, espera um pouco. Agora esse Wesley, ninguém falava dele, cara. Ninguém falava dele. Ele mudou o jogo domingo e hoje quase ele arranca na forceps um golzinho para nós. Ele fez o terror na defesa do São Paulo, lá direito. 3 lances ali que deixou a zaga do São Paulo num terror. Talvez se o Yuri tivesse uma fase melhor, entendeu? E ele já tinha sofrido pênalti naquele jogo lá da Neoquímica Arena, no Brasileiro. É um jogador incisivo, um jogador que, guardadas as devidas proporções, não estou comparando, estou dizendo o jeito de jogar. Lembra um pouco o Vinícius Júnior, cara. Ele não tem medo, ele vai pra cima e... É um cara que não pode mais sair do time. Não pode. É garoto, aguenta jogar desde o começo e não pode mais sair do time. O Watson, que é mais instável, hora joga bem, hora joga mal, esse fica no banco. Certo? Então, Rojas, Renato, Wesley e o Yuri tem que ser o quarteto da frente. Então, esses são os destaques. Né? O Rojas e o Wesley deixou o corintiano, pelo menos com um pouquinho de, sabe, de esperança. Mas eu... são uma das poucas coisas que dá pra tirar positiva do jogo de hoje. Vai se aguentar agora esses tricalhardos, né? E são fregueses, são nanicos, perto do Corinthians. Chegam em Itaquera, tremem, se borram, conseguiram uma classificação em 2 jogos em 23 anos. E agora vão se achar a última bolacha do pacote, é isso. Tomara que percam a final, que aí, meu irmão, aí segura. E é isso, né? O problema é esse. E eles se tremeram, eles deram a chance pra gente no segundo tempo classificar. Que a gente não teve competência. A gente não teve competência para isso. Mas fora isso, né? É levantar, tentar reconstruir alguma coisa aí, né? Comigo, com o treinador novo, né? Treinador novo não, com o treinador velho mesmo. Com o nosso Mano Menezes velho de guerra, ele saberia como jogar um jogo daquele. Aí tem um cara lá que fala, me lembra aquele jogo contra o Atlético, que ele tomou 1-0 e levou a virada. Aquilo é raríssimo. O Flamengo tomou também, igualzinho naquele. O Atlético tava virado pra lua.
É raríssimo isso acontecer. A gente viu o Mano Menezes como treinador do Corinthians várias vezes, chegou a 2 finais de Copa do Brasil, ganhou uma, perdeu a outra roubado, e que se fosse no sistema de hoje ia para os pênaltis. Então, a gente sabe que o que aconteceu ali naquele jogo de Minas Gerais, lá aquela vez contra o Atlético, é algo muito raro de acontecer. É muito difícil, coisa que nem mesmo o corintiano esperava, e depois eles fizeram o mesmo com o Flamengo, e eles estavam dominados, era o momento. Fazer o quê? Mas foi um jogo que você pensa de muitos que o Mano Menezes ele teria entrado num sistema diferente. O Mano Menezes é o mesmo que contra o Morumbi, contra o São Paulo, tricampeão brasileiro no Morumbi, com a vantagem de um gol, só que aí 1-0 não era pênalti não, 1-0 era deles. Ele entra bonitinho, faz um jogo 0 São Paulo no primeiro tempo, segundo tempo vai lá no contra-ataque, pum, 2-0. E classificou o Corinthians. Esse time era do Mano Menezes, só para vocês lembrarem. Beleza? Valeu, pessoal. Se gostou, deixa aí, se inscreva.